Desde o início da minha vida profissional, quando eu era estudante, me transformei em líder estudantil, que eu assumi uma posição de esquerda, coloquei a literatura de cordel a serviço da luta popular, da luta dos trabalhadores, da luta sindical. Aquela visão do intelectual orgânico, e a gente procurava fazer uma cultura popular que realmente estivesse a serviço da luta popular. Porque até então, a literatura de cordel e o repente também tinha uma dependência muito grande do que o sistema implantou na cabeça dos poetas populares. Havia um medo muito grande da censura, havia um medo muito grande da repressão, havia um medo muito grande entre os cantadores e cordelistas de serem taxados de comunistas, de subversivos, porque realmente chegou a acontecer. Por exemplo, o poeta Apolônio Cardoso, que em Natal disse uma vez que o salário do Brasil não dava para comprar um ovo, e ele foi chamado a depor no quartel do Exército, na Polícia Federal, outros também. E aí havia esse medo. E é interessante porque a censura a um folheto de cordel, que está escrito, está impresso, é fácil de fazer, mas é impossível fazer censura a um verso improvisado, que você faz uma estrofe, uma cestilha em 15 segundos, e ninguém sabe o que o poeta vai cantar. Mas o poeta se autocensurava com medo da repressão. E nós começamos ali, quando estouraram as greves do ABC Paulista, né? A gente já começou a se unir a trabalho de pastoral, trabalho comunitário, trabalho estudantil, sindical, e a fazer poesia a serviço da luta, como por exemplo na grande greve geral que foi feita já um pouco mais para cá no governo Sarney com Brescia Pereira, né? Era o Plano Brescia. Então eu fiz um folheto que foi distribuído, milhares dele, como mobilização para uma greve geral. O Brasil cruzando os braços contra o cruzado de Brescia. E eu dizia, dos quatro cantos da pátria surge um grito de união, convocando operário, camponês e artesão para uma greve geral contra a dívida e a recessão. A dívida externa naquele tempo nos oprimia. A gente até tirava um X e fazia a dívida eterna, né? E ela tinha uma influência muito grande no dia a dia. Neste país dos patrões, o povo é escravizado. O governo arrocha a pátria dentro de um fogo cruzado, botando remendo novo num pano velho rasgado. Neste Brasil esfolado, no tempo dos generais, com invasões estrangeiras e arroxos salariais, congelaram o que era podre. Depois, fedeu muito mais. Vejo 1000 planos cruzando um Brasil crucificado. No cruzado 2, cruz credo, deu um cruzágio danado, e no cruzaides de Brescia, estamos num plano inclinado. E por aí ia levando o folheto da CUT-CGT, distribuído em todo o Brasil, mobilizando a greve, né? Isso em Mossoró, e também foi para todo o Brasil. Mas também, depois a gente fazia folhetos defendendo o serviço público.
Primeiro, com aquela visão crítica contra, denunciar as escolas, a educação, a saúde, a segurança pública, enfim, os direitos de cidadania. Depois, já nos governos populares, a gente fazia o trabalho esclarecendo as pessoas. Por exemplo, eu fiz 30 folhetos de cordel defendendo programas dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, como por exemplo esse da farmácia popular. Farmácia popular. Aí eu abria dizendo que as pessoas morriam com a receita na mão, tinha até uma piada do próprio trabalhador que dizia: de que adianta eu pegar uma receita e ir para casa, não poder comprar o remédio? Será que eu vou tomar um chá da receita e ficar curado? Né? Então é quando vem o programa Farmácia Básica do SUS, Farmácia Popular, o Vale SUS, o Cartão SUS e todos aqueles programas, o Brasil Sorridente, né? E eu fiz folhetos de cordel sobre tudo isso que foram distribuídos aos milhões aqui no Rio Grande do Norte. O Ministério da Saúde ia distribuir, terminou não distribuindo, mas era um projeto chamado Cantoria da Saúde. Tipo assim, isso tem que se acabar, pois é mesmo tirania deixar um cristão morrer por falta de uma quantia. É uma prática delinquente que deixa o povo doente e adoece a economia. É por isso que o governo resolveu implementar um projeto audacioso para fazer isso mudar. É um projeto bonito, cujo nome está escrito, é Farmácia Popular, né? Vai ter nas próprias farmácias para toda a população todos os remédios básicos a preço de ocasião, que não mate as esperanças nem adoeça as finanças do bolso do cidadão. Depois veio até aquele remédio de graça para diabetes, para hipertensão, para asma, e a gente falava disso nas cantorias de viola, nas reuniões de trabalhadores nos sindicatos, né? Por exemplo, uma campanha sindical que eu fiz em São Paulo, né? Para tomar o sindicato das mãos de Joaquinzão, o grande pelego, né? Então, a gente trabalhava, por exemplo, o gigante vai às urnas para derrotar o pelego e estão assando operário em fogão continental. Era muita coisa esclarecendo os trabalhadores na porta da fábrica. Era Luiz Carlos Prestes na porta das fábricas mais antigas, dos velhos líderes comunistas, era Lula nas fábricas dos operários mais ligados já à CUT e às organizações de base, e eu nas fábricas onde tinha mais nordestinos. Depois, por exemplo, os sindicatos de Brasília me pediram para fazer esse folheto sobre assédio moral, né? Vamos tratar de um assunto de veras primordial. Falo da grave questão do tal assédio moral, que é por demais praticado, mas é muito disfarçado na vida nacional. O assédio tem 1000 faces, muitos veem e não entendem, são poucos os que reagem, são demais os que se rendem, muitas vidas se atrofiam, são poucos que denunciam, são menos que repreendem. Então, gente, trabalho da literatura de cordel, né, a gente precisaria ter realmente muitas horas, né, para trazer à baila, à luz, tantos trabalhos que nós fizemos a serviço da CUT, dos sindicatos, partidos de esquerda, né, do movimento pastoral, da educação, da cultura popular, e, enfim, são trabalhos que muito nos orgulham e que a gente vê que cada dia está precisando mais. Até para dizer que a Terra não é plana, que contar a história como ela não é partidarizar a escola, né? Para falar dos direitos, das diferenças das pessoas, dos seres humanos, dos cidadãos, enfim, pregar a democracia real, a democracia na prática, a democracia participativa, para ter cidadania e o trabalhador poder viver a igualdade,
a liberdade, os seus direitos e, acima de tudo, a cidadania, com serviços públicos valorizados e os servidores que ali estão cuidando do povo, também merecendo todos os cuidados a que tem direito. Recentemente eu fui chamado em São Paulo, para fazer um folheto de literatura de cordel que pudesse esclarecer aos trabalhadores o que é a nanotecnologia. Nanotecnologia é essa mudança, esse impacto invisível que está acontecendo na vida da gente. O folheto é longo, não vai dar tempo a muita coisa, mas interessante que na reunião lá no Sindicato dos Químicos, nós tivemos também uma outra discussão sobre o que as empresas fizeram na ditadura militar. E agora eu vejo exatamente o Ministério Público do Trabalho em São Paulo condenando, aliás, chegaram a um acordo com a Volkswagen para pagar 31 milhões de reais de indenização de operários, líderes operários, que eles entregaram para as câmaras de tortura, para a ditadura, como Hitler, como a mesma Volkswagen fazia lá na Alemanha. Mas ali também eu falei sobre nanotecnologia, para o trabalhador entender, E aí ele dizia, o mundo assiste sem ver um impacto muito duro, nanotecnologia, ameaçando o futuro, nova ação capitalista que queima sem dar na vista como fogo de monturo. Nanotecnologia é fogo sem ter fagulha, veneno sem cor nem cheiro, entulho que não entulha, faísca dentro do gelo que vem fazendo um camelo passar no fundo da agulha. Depois veio outro avanço, melhoramento genético, grão com mais pesos e mais, boi com porte mais atlético, mais lucro, mais produção, mas sem qualquer discussão, focando no aspecto ético. Veio a Revolução Verde, a química na produção, os venenos e os adubos intoxicando o chão, de novo o gesto canalha com quem come e quem trabalha, nenhuma preocupação. E aí a gente vai mostrando como é que a nanotecnologia está impactando a vida do trabalhador, tirando emprego, tirando direitos, acabando com a sua saúde, acabando com o pouco conforto que ainda pudesse existir e que ninguém consegue detectar isso, E até o movimento sindical já não vê mais como vai lutar, porque é um inimigo invisível, como temos tantos inimigos invisíveis, a exemplo aí do coronavírus e de tanta coisa que atinge o trabalhador nos seus direitos e na sua vida. Ok, um abraço. Ao vivo no Fórum, uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará. Estamos iniciando mais um Ao Vivo no Fórum, uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará. Um programa de debates que é realizado quinzenalmente, sempre com temas atuais sobre os serviços públicos e os direitos dos servidores públicos que trabalham em benefício da população de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. Lembrando que este nosso programa hoje
ele está sendo transmitido por um grupo de entidades e instituições. Do Ceará, nós temos Sindsétima, Sintrajuf, CRE Ceará, Sindicato Adufse, Sindreceita, SASEC, Sindodonto, Sinsempes, Simpresse, Sindprf, FUASPEC, Singe Ceará, Sindifisco e também o Sindiut. Em retransmissão nacional, nós temos 4 entidades que estão apresentando o Ao Vivo no Fórum. Sinal Nacional, Sindmpu Nacional, Pública Central do Servidor e FENAJUF. E também o programa sendo retransmitido pelo Odorico Monteiro, através do Facebook e pela Teia Digital. Hoje nós temos a satisfação de termos 3 convidados, né? Odorico Monteiro, que é médico, ex-deputado federal, que já foi secretário da Saúde, enfim. Ana Cristina, professora, presidenta do Sindiut, o Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Fortaleza, um dos mais combativos sindicatos de Fortaleza e do Ceará, e também a presença do Costa Neto, ele que é coordenador do Sindijus do Distrito Federal e também da FENAJUF. Hoje nós teremos a oportunidade de um debate, de uma troca de ideias a respeito desta situação que nós estamos vivendo. De um lado, o teletrabalho e, de outro lado, as ameaças da pandemia. Por isso, inclusive, esta variedade de experiências e de convidados que nós temos hoje no nosso programa. Eu começo, a primeira pergunta vai ser dirigida ao médico Odorico Monteiro, ele que foi deputado federal de 2015 a 2018, também foi secretário de Gestão Estratégica e Participativa no Ministério da Saúde, de 2011 a 2014, e anteriormente secretário municipal de saúde na cidade de Icapuí, Quixadá e Fortaleza. Odorico Monteiro tem pós-doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, e atualmente coordena o Laboratório de Redes Integradas e Inteligentes do Sistema de Saúde, Larissa, que vem desenvolvendo um aplicativo na área da saúde para o Cinturão Digital do Ceará. Nossa primeira pergunta para o Odorico, que também será a pergunta para a professora Ana Cristina em seguida. O teletrabalho na educação surge na pandemia como uma forma de precarização da educação presencial e sem as garantias legais do ensino à distância. Entenda-se, produção de material bibliográfico e audiovisual, suporte tecnológico material, de recursos humanos e acesso de qualidade às tecnologias da educação para professores e alunos. Na verdade, é uma modalidade de ensino não regulamentada ou prevista legalmente, só possível por portarias do MEC. Recentemente, ressaltaram na mídia a economia feita com este ensino, justificando que seria uma forma de economizar com a educação sem levar ao debate a precarização e a perda de qualidade do ensino-aprendizado. Doutor Odorico, como você, como professor, médico e pesquisador, como que você entende as perspectivas de continuidade desta prática na educação básica e especialmente superior, você como professor universitário, seja no setor público ou privado? Seu microfone, Odorico, por gentileza, para a gente poder lhe escutar melhor. Muito obrigado pelo convite, saudar a todos que integram o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, dizer que essa é uma agenda da maior importância hoje no Brasil, principalmente enfrentando as várias crises e as ameaças que o serviço público vem sofrendo nesse momento no país. Saudar a Ana Cristina, parabenizar aí pela garra, pela luta no campo da educação, no sindicato combativo,
o Sindiúti. E, Ana, é muito importante, você passa a ter uma tarefa também que representa hoje o papel das mulheres na política. Parabéns. E saudar o Zé Costa Neto aí, dizendo a satisfação de estar compartilhando com ele aqui esse debate. Saudar o conjunto de sindicatos, parabéns aí, Vital, Teia e o pessoal do Fórum. É uma satisfação entender que essa rede colaborativa de sindicato em torno desses debates que o Fórum tem realizado é muito importante. Vital, eu queria colocar, e aí eu diria que é um pouco esse olhar realmente do lado do médico, né? Eu diria que eu vou colocar esse lado da visão que a gente está tendo como cientista desse campo, dessa pandemia no Brasil. Eu vivenciei a pandemia como pesquisador e construindo intervenções ao enfrentamento da pandemia de forma remota, e também no ensino da graduação e no ensino da pós-graduação. Hoje, o globo, né? Por isso que tem esse nome de pandemia, uma crise sanitária sem precedentes na história da humanidade nos últimos 100 anos. Então, isso é muito importante. É muito importante a gente entender, então, que para o controle dessa pandemia, você tem um conjunto de medidas farmacológicas e não farmacológicas. Professor Dorico, o que é medida farmacológica e não farmacológica? As não farmacológicas, inclusive, são aquelas que mais salvam vidas, que é o isolamento social, que é o lockdown, em alguns casos, como a China, eu acho que vai entrar para a história como a melhor experiência de enfrentamento dessa pandemia, e talvez o Brasil, os Estados Unidos, entrem como a pior experiência. E tem a experiência europeia, que não acreditou na pandemia, mas depois fez o dever de casa, tá certo? Mas, assim, com esse conjunto de medidas não farmacológicas, que envolvem, entre elas, o isolamento, o uso do álcool gel, a questão das medidas de segurança, a máscara, trouxe, dentro da crise sanitária, uma situação econômica muito séria, que é a questão do emprego, que é a questão do trabalho, né? E aí, sem dúvida nenhuma, colocou uma situação de mais de 4 bilhões de trabalhadores no mundo inteiro a se construir dentro das organizações, das estruturas, alternativas de trabalho do ponto de vista, digamos, remoto, né? No caso da educação, e aí foi uma coisa muito interessante, a nossa experiência, né, lá na UFC, né, a gente teve um momento que, inclusive, houve várias reuniões com os alunos e a gente só resolveu voltar às atividades, tanto da graduação, da pós-graduação, quando a gente construiu um consenso da comunidade universitária sobre isso. Porque também, nesse momento da pandemia, no que diz respeito ao trabalho remoto, ao home office, os conjuntos de nome, ao teletrabalho que a gente está dando, algumas coisas elas se evidenciaram de forma muito forte. Primeiro, a desigualdade social, ou seja, a população mais vulnerável, a população mais pobre, foi a que mais sofreu. Essa pandemia não é democrática. Essa visão, porque o vírus pega o rico, o pobre, não é verdade. Quem mais morreu nessa pandemia foi a população mais pobre e mais vulnerável. E nessa perspectiva também do trabalho, foi quem mais sofreu. Então, não adianta, a gente teve que construir um conjunto de protocolos para que, inclusive, a universidade teve que adquirir tablet, adquirir computador, adquirir chip e distribuir para os alunos, porque se você coloca todo mundo ao mesmo tempo, os alunos mais pobres vão sofrer mais. E tem uma coisa que eu quero aproveitar e fazer um registro importante. Fruto das cotas, hoje, da minha turma de Sobral, de 40 alunos da medicina, eu tenho 15 alunos que vieram da escola pública. Primeiro, pela conquista da educação no Ceará ser uma prioridade importante. E o conjunto de intervenções que aconteceu no sistema educacional do Ceará, criando condições que os alunos já saem. Eu tenho um aluno, Vital, que saiu de uma comunidade de Viçosa do Ceará para a Faculdade de Medicina lá em Sobral. Ela nunca nem estudou na sede do município. Isso, na minha época, era impensável, tá certo? Então, isso é importante, mas esse aluno, se você não der condições de conectividade, de condições digitais, ele pode ser excluído disso. Então, por isso é importante que a gente entenda isso. E aí, eu diria que uma outra coisa, só para concluir, Vital, sei que você já está aí acochado pelo tempo,
E aí é importante que a gente entenda que a crise no Brasil, além da crise sanitária grave, ela se soma a uma crise política, a uma crise econômica, e aí nós estamos aí com mais de 13 milhões de desempregados, tá certo? E uma crise institucional. Agora, eu diria que a questão do teletrabalho é também algo que está ligado à mudança do modo de produção. A pauta grande dos trabalhadores do século XX foi dialogando com a era industrial. Agora nós vamos estar discutindo e dialogando com a era da comunicação. Então, da mesma forma que o vale transporte, vale alimentação, questão da previdência, condições de trabalho, segurança, foram grandes agendas dos acordos coletivos dos trabalhadores da era industrial, nós vamos ter que criar uma nova agenda para colocar na mesa de negociação dos trabalhadores com os patrões, dos trabalhadores com os estados, com o governo, as condições de trabalho também do teletrabalho. Então, o teletrabalho não pode ser uma coisa imposta só pela condição da pandemia, e com certeza veio para ficar, eu entendo que ele vai ter, e também como a telemedicina, a saúde digital, que é uma área que eu trabalho muito hoje, vai ter um dos grandes impactos pós-pandemia, mas eu diria que é também uma realidade da classe trabalhadora que vai ter que colocar na sua agenda de negociação, na relação capital-trabalho, o apoio, o incentivo e as condições do teletrabalho. Muito obrigado pelas palavras iniciais do médico Odorico Monteiro. Certamente o tema é amplo, né? Eu lembro a todos que estão assistindo pelos 20 diferentes canais que estão retransmitindo o programa de debates ao vivo no Fórum, que o nosso programa também está sendo transmitido pelo site do Fórum, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. E você pode aproveitar e convidar o seu amigo, o seu colega de trabalho, para que também ele possa assistir, ficar muito bem atualizado com estas informações que estão sendo apresentadas hoje aqui no nosso programa. Nosso programa que vai ter agora a participação da presidenta do Sindiúti, a professora Ana Cristina Guilherme. Ela que é mestre em Educação Especial pela UES, em convênio com Cuba, pós-graduada em Psicopedagogia na Faculdade Getúlio Vargas, Unifor, também pós-graduada em Educação Especial sobre Deficiência Auditiva na Unicamp, e é membro do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal do Fundeb de Fortaleza, no período 2018 a 2020. Professora Ana Cristina, a primeira pergunta que foi comum ao Odorico Monteiro e também para o seu olhar, a sua visão, o teletrabalho na educação que surge na pandemia como uma forma de precarização da educação presencial e sem as garantias legais do ensino à distância. Uma modalidade que ainda não está regulamentada e que nós gostaríamos de saber a sua opinião, a sua vivência, como que você entende as perspectivas desta continuidade na prática na educação básica, seja pública ou privada. Boa tarde, Vital. Obrigada pelo convite. Meus companheiros, me permitam chamar assim Odorico Costa Neto. É um prazer estar com vocês. Eu acho que uma das vantagens do teletrabalho, da telereunião, da live, é a gente poder se encontrar com pessoas e discutir assuntos, e às vezes que não seria possível se fosse de forma presencial. A dificuldade de reunir todo mundo. Então, assim, é um prazer estar aqui. Quero dar boa tarde para os professores que estão assistindo, o Wellington, a Ana Paula, a Arlene, a Aldaline, assim, que já tem um bom número de professores aqui assistindo aqui na página do Facebook do Sindiúti, e meu alô para todos os servidores públicos, né, agora emanados para defender o serviço público, né, dessa reforma, na realidade, da continuidade de um projeto de Estado mínimo, né, que foi eleito no Brasil por falta de compreensão política, né? Assim, às vezes eu vejo debate de dois companheiros da minha categoria se colocando em lados diferentes, quando há uma impossibilidade de existir esses lados diferentes
dentro do serviço público, dentro da classe trabalhadora. Então, é um equívoco, né? E a gente não pode desistir de unir, de juntar todos, porque nós vamos precisar de todos para defender o óbvio, né? Defender um estado de responsabilidade social, defender a saúde pública. Eu acho que a pandemia, ela desnudou, né? Ela mostrou que o rei está nu, que o capitalismo está nu, porque não garantiu a saúde pública, todo mundo correu para a saúde pública, e essa saúde pública nos países mais desenvolvidos ainda deixou a desejar. Imagine num país onde está traçado um plano de destruição do serviço público e nisso a saúde e a educação pública. Primeiro, eu gostaria de pontuar que não há uma opção, né? A pergunta coloca, né, que houve o teleensino, o ensino remoto, assim como queiram chamar, né, que é uma forma precária e que não é regulamentada. Então, a gente, vendo isso, parece que houve uma opção. Não houve uma opção, né? Houve uma conjuntura, onde no dia 18 de março nós estávamos em sala de aula, com os nossos alunos, no início do ano letivo, e no dia 19 nós estávamos dentro de casa, com medo de sair na calçada, descer na área comum de um prédio. Então, assim, essa conjuntura que a gente não nos preparamos, ninguém nos seus piores pesadelos achou que um dia ia acontecer isso, todo mundo sair de máscara, não sair mais de casa, não visitar mais os parentes, né? Eu mesmo perdi um pai ontem e foi o maior tempo que eu passei longe dele, porque ele faleceu de doença natural, mas fazia 10 meses que a gente não tinha essa relação presencial por conta da pandemia. Então, a gente precisa pontuar o seguinte. Primeiro, hoje, todos nós que estamos aqui nesse momento, nesse debate, como todas as pessoas brasileiras, educadores ou não, tenho uma certeza, a escola é presencial. Porque o conhecimento, né, como dizia Paulo Freire, né, ele é construído a partir da comunhão, da interação entre as pessoas. E numa situação dessa, por exemplo, né, nós aqui estamos interagindo, estamos conversando, estamos diante de várias pessoas, mas não está havendo a interação deste momento. Eu não estou ouvindo as perguntas, nós não estamos abrindo o debate, porque fica uma coisa meio monólogo, da tela para as pessoas sem retorno. Então, é esse o tipo de aula que aconteceu, e que, se você pensar na educação infantil, é uma coisa impraticável. As crianças acordavam e a primeira coisa que ela fazia era pegar o celular da mãe para dar um bom dia para a professora. Aí você imagina a professora recebendo um bom dia de 32 aparelhos diferentes de celular. Uma loucura. Você imagina as crianças querendo mostrar para a professora o trabalho que tinha que ser realizado naquele momento. Era uma coisa impossível. Era uma coisa impossível você tirar uma dúvida de uma operação matemática, aritmética, porque você tinha a dúvida agora e só ia falar com o professor na sexta-feira. Enfim, né? Hoje nós temos a certeza que a aula é presencial, porque é uma construção coletiva a partir da interação entre pessoas, professor e alunos. Então, essa é a nossa certeza, mas também temos a certeza que ano letivo se recupera, que a aprendizagem se recupera, vidas não. Então, quando nós optamos, aderimos a esse ensino remoto, né, a essa interação pedagógica durante a pandemia, nós tínhamos a certeza que precisávamos estabelecer os vínculos, exatamente como o Odorico falou, com as pessoas mais pobres, porque iam morrer o avô daquele nosso aluno, a avó daquela nossa aluna, a tia do nosso aluno. Teve uma aula do EJA, que eu concluí e tal, que era o professor fazendo auxílio emergencial dos alunos do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Então, assim, foi o possível, mas hoje nós temos uma importante arma política, que é o telefone de 220 mil famílias. Hoje, os professores têm a construção da consciência política da comunidade escolar.
Beleza. Agradeço as palavras iniciais da professora Ana Cristina e lembro a todos que estão assistindo o programa de debates ao vivo no Fórum que, para nós, é muito importante o seu apoio. E o apoio concreto hoje, nessa era de redes sociais, é você poder compartilhar o programa, é você poder curtir e também você comentar. O que você achou das palavras do professor Odorico Monteiro, ele que é pesquisador de saúde, e do que disse a professora Ana Cristina, presidente do Sindiut. Também o que vai dizer já o nosso convidado diretamente de Brasília, Costa Neto. É a forma da gente repercutir e levar os assuntos sobre os serviços públicos para que mais pessoas da população possam conhecer, valorizar e defender o serviço público. Agora nós teremos a participação do Costa Neto. Ele que é o coordenador geral do Sindijus, do Distrito Federal, um dos maiores sindicatos da Justiça Federal no Brasil, e também coordenador da FENAJUF, bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional Eleitoral pela Universidade de Brasília. É servidor do Judiciário há 27 anos e atualmente analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo. E a pergunta que nós gostaríamos de fazer para você, Costa Neto, é a seguinte: com os servidores em regime prioritário de teletrabalho em função da pandemia do Covid-19, como ficou a situação da produtividade no âmbito do Poder Judiciário e do MPU? Boa tarde, José Vital, cumprimentá-lo, agradecer a presença também dos colegas, do Dr. Dorico e da Ana Cristina, cumprimentar aqui os representantes, todos os representantes das entidades que formam o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público do Ceará, em nome do nosso colega Gilberto Belém, do Sindicato do Ceará. Bom, então, em relação à produtividade, em relação, entrando no tema, diretamente, eu queria primeiro agradecer a todos, aqueles também que nos acompanham, e dizer que, em relação à produtividade, o que nós temos visto nesse período de pandemia, em que tanto o Sindijus-DF quanto a FENAJUF têm se manifestado e se pronunciado categoricamente em defesa do isolamento social nesse momento, em defesa da manutenção do teletrabalho como regra geral para todos os servidores públicos, de modo geral, todos os trabalhadores, em especial os servidores do Judiciário e do Ministério Público. E o que nós temos visto é que essa ferramenta é uma ferramenta já conhecida no Judiciário, uma ferramenta que ela vem. A pandemia ela terminou ainda acelerando esse processo, em relação a outras categorias, a outras carreiras, do serviço público, do executivo, do legislativo. E dentro dos tribunais, apesar de ter esse aspecto positivo do aumento da produtividade, no mínimo, a manutenção da produtividade, a gente tem visto manifestações da maioria dos tribunais, do STJ, do TRF1, no sentido de que a manutenção está, inclusive, em níveis até mais altos, no próprio Supremo Tribunal Federal, em números elevados, no Ministério Público, no nosso caso aqui, especialmente a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal, do MPDFT. Então, o que se observa e que a gente tem construído junto aos tribunais e junto ao Ministério Público, estive ontem mesmo em reunião de trabalho na PGR, para estar definindo questões relacionadas em que eles pretendem fazer um estudo de retorno gradual. Estive também no TRE, que também vem fazendo isso, o STJ, TRF, vários outros tribunais, mas a gente tem insistido de que esse não é o momento ideal, enquanto nós não tivermos a certeza absoluta de que
há já uma forma de definitivamente não permitir o alastramento, né, a disseminação em alto nível da pandemia, né, e da Covid, do novo coronavírus, nós trabalhamos e continuamos assertivamente colocando que no judiciário tem que se manter o isolamento. Por quê? Porque são locais públicos de grande concentração de pessoas, em que se passam de magistrados, servidores, colaboradores, advogados e a população de um modo geral. Então, é nesse sentido que a gente sai em defesa da vida, a gente sai em defesa da saúde dos servidores, em defesa da saúde da população, e por isso a gente marca dessa forma o posicionamento das entidades do Judiciário e do Ministério Público nesse sentido, e deixando muito claro, exatamente porque não há a mínima necessidade nesse momento de retorno ao trabalho presencial, uma vez que já está configurado que em todos os setores dos tribunais e do Ministério Público está normalizado o trabalho, e também em muitos deles em gabinetes, né, de juízes, de desembargadores, de procuradores e de ministros, a produtividade em larga escala. E a gente sabe que essa produtividade, talvez a gente entre em outro bloco para tratar dessa questão, que é do adoecimento, que é de como os servidores estão enfrentando essa pandemia em relação ao isolamento, e como também deve os órgãos públicos, os gestores, tratar essa situação no sentido de também auxiliar e de dar a estrutura necessária, já que os servidores estão em teletrabalho e isso gera um aumento significativo de trabalho, então também se dá as condições necessárias, e inclusive para que não haja o adoecimento dos colegas, como a gente tem visto já em larga escala. Então, a princípio, são essas as minhas considerações, deixando claro que não há a mínima necessidade, nesse momento, no Judiciário e no Ministério Público, de retorno ao trabalho presencial, pois a produtividade está normalizada e, em muitos setores, atingindo, digamos assim, uma elevação muito grande, né, da produtividade. Obrigado pelas palavras iniciais do Costa Neto. Lembrando que o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará, existem nos outros estados fórum também de defesa do serviço público, mas no caso do Ceará, se a sua entidade ainda não participa, você pode visitar o Fórum em Defesa do Serviço Público Ceará e manter contato para que você também e sua entidade possa participar. O tema hoje do programa de debates está sendo teletrabalho e o retorno em tempo de pandemia, desafios e perspectivas. Agora nós teremos um dos quadros do nosso programa chamado Ponto de Vista, onde, com a colaboração do Rudinei Marques, ele que é presidente do FONACAT, Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, e nos manda a sua mensagem. E é com prazer que eu me dirijo ao Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público do Ceará, ao programa ao vivo no Fórum, para falar do teletrabalho, essa dinâmica que veio para ficar. Bem antes da pandemia, vários órgãos já estavam com iniciativas implementando metodologias de teletrabalho, como foi o caso da CGU, da AGU, da Receita Federal. Enfim, a pandemia acelerou as coisas e o modelo que o próprio sindicato havia proposto para a CGU em 2014 e 2015, na gestão do então ministro Valdir Simão, foi implementado a partir da IN 65 pelo Ministério da Economia para todo o Serviço Público Federal. Nós sabemos que essa é uma primeira iniciativa, essa medida ela vai ter que ser aprimorada na medida em que os órgãos vão implementando e fazendo as suas experiências. Tem lado positivo, que é claro, os servidores perdiam muito tempo se deslocando para o local de
de trabalho, e agora mesmo com a pandemia, que são obrigados a manter o isolamento. É uma ferramenta super importante, como eu disse, veio para ficar, e tem pontos negativos. Por exemplo, nós sabemos que um dos problemas da sociedade contemporânea é o individualismo, e o teletrabalho favorece as pessoas ficarem em casa, isoladas, enfim, deixarem de frequentar ambientes coletivos, de compartilharem, enfim, as suas questões aí profissionais e mesmo pessoais. Então, esse isolamento ele é acirrado com o teletrabalho, mas nós então precisamos buscar alternativas para manter, né, o contato social, a articulação entre mesmo as entidades de classe e os seus filiados, porque sabemos que o serviço público é forte hoje em função muito da luta sindical que travamos nas últimas décadas, e isso não pode ser esvaziado com o distanciamento permanente dos servidores. Então, enfim, como eu disse, para concluir, é uma ferramenta que veio para ficar, e nós vamos ter que aprender a lidar com ela e fazer as melhorias necessárias. Então, parabéns ao Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público do Ceará, estamos juntos e vamos enfrentar, é claro, em parceria, essa reforma administrativa posta na PEC 32, que vai mudar muito o serviço público e para pior se for aprovada como está. Então temos que trabalhar no aprimoramento da medida que já está no Congresso e das fases seguintes que ainda serão encaminhadas. Voltamos, e agora teremos uma nova participação do médico e professor Odorico Monteiro, e a pergunta que nós recebemos, uma pergunta bem complexa. A proposta de teletrabalho apresentada pelo governo federal para os servidores públicos envolve inúmeras questões complicadas e questionáveis, considerando que na prática se traduz na superexploração do trabalhador e da trabalhadora, sendo atrelado a metas exequíveis, ameaça de jornada de trabalho e as próprias conquistas dos trabalhadores. Os custos com equipamento, energia e internet são de responsabilidade dos servidores. Suas vidas profissionais e pessoais se misturam, enfim, são inúmeros problemas. Diante desta realidade, Odorico, quais os impactos na saúde dos trabalhadores e quais os caminhos podem ser traçados para se evitar que a necessidade do trabalho remoto na pandemia fortaleça e legitime essa proposta questionável de teletrabalho do governo federal? Vital, primeiro eu gostaria aí, viu, Ana Cristina, de me dar minhas condolências a você, sabendo aí da sua perda irreparável, e solidariedade, amiga. Depois, Vital, é importante realmente fazer essa separação. O que foi uma certa situação em função da pandemia, onde, pela imposição do isolamento social e reduzindo danos, né, dentro de uma situação que foi colocada, né, dada a uma situação de crise sanitária, o teletrabalho como uma coisa de transitória, de redução de dano dentro dos vários ambientes de trabalho. Vou ter um exemplo, né? Além como professor da graduação, da pós-graduação, a gente tem um grupo de pesquisa na área de desenvolvimento de software para a saúde. E a gente conseguiu fazer o trabalho remoto. Inclusive, tem um aluno nosso que se graduou lá em Crateús, na UFC, era nosso bolsista, se graduou, e a gente contratou ele já como graduado e praticamente ele está trabalhando remoto lá na fazenda do pai dele. Até às vezes a gente briga que lá na região lá do sertão ele deve ter o melhor salário, porque ele é um analista de sistema, ganha bem, e está desenvolvendo bem. Foi criada toda uma estrutura dentro dessa questão para que a gente não tivesse prejuízo e toda essa preocupação foi tida.
Outra coisa é a questão do trabalho remoto ser uma imposição de interesse da relação capital e trabalho. É isso que a gente tem, ou seja, ele do serviço privado, da relação privada, ou do serviço público. Por isso que eu estava dizendo para a Cristina, para o Zé Costa Neto, essa pauta tem que vir para a discussão de acordos coletivos. Isso não pode ser uma imposição, tá certo? E ela vai se dar gradativamente em cada caso. Por exemplo, uma das coisas que de cara já aconteceu em relação à pandemia e ao isolamento social e ao trabalho remoto foi o adoecimento da saúde mental, aumento da depressão, da ansiedade, do suicídio, certo? Então, a construção da relação do trabalho remoto, que é uma realidade que veio para ficar, não tenho dúvida, e vai estar acontecendo, mas ela não pode ser uma coisa imposta, ela tem que ser negociada, ela tem que ter as condições. Então, todas essas questões, da mesma forma que a gente discutiu o Vale Transporte, que foi uma conquista dos trabalhadores, a mobilidade urbana, e a mobilidade urbana, o gasto de deslocamento está embutido na negociação salarial, o Vale Transporte foi uma conquista importante da classe trabalhadora, nós vamos ter que discutir o Vale Internet, o Vale Conectividade, nós vamos ter que ter incentivo na construção da mobília, na estrutura da casa, né? Agora mesmo, eu quando estava, quando teve o isolamento social, eram 4 pessoas na minha casa, eu dando aula na medicina, a Ivana com atividades na Fiocruz, atividade de pesquisa, porque na época, na realidade, as aulas estavam suspensas, mesmo as remotas, mas a gente estava com muita atividade de pesquisa em função da pandemia, porque nós somos da saúde pública, então nós estávamos trabalhando na questão da pandemia, Fiocruz, lá em Pernambuco, tudo. Meu filho com atividades lá da startup dele, e a minha filha, que estuda na USP, veio para casa. Então, tinha momentos que eram 4 atividades remotas ao mesmo tempo. Tivemos que dobrar nossa capacidade de internet, a gente teve que construir relações de protocolo de convivência em casa para trabalhar a convivência e evitar o adoecimento mental, porque isso é uma coisa importante. Na saúde mental, o impacto é muito grande. E um nível de organização pessoal, porque eu até brinquei com o pessoal que a gente... Na questão do home office, o office engole o home. Ou seja, a casa deixa de ser o espaço da casa e passa a ser só o trabalho. E se a gente não tiver cuidado, a gente trabalha de 7 horas da manhã à meia-noite, porque vai aparecendo uma coisa, você vai botando, vai aparecendo outra, vai botando. Então, essa sistemática de trabalhar, e que esse trabalho não seja um trabalho adoecedor, isso tem que estar sendo discutido. As condições de trabalho tem que ser discutido. As metas tem que ser discutido. A saúde mental tem que ser discutida. Então, eu diria que a gente tem que entender que aí, eu acho que já tem tantos sindicalistas nos ouvindo, tantos sindicatos engajados, a questão do trabalho remoto tem que vir para a pauta da agenda dos sindicatos, porque ela vai estar na pauta da agenda das empresas. E é muito importante que a maior parte dessas questões ela seja também voluntária e que ela seja construída de forma coletiva, negociada e não imposta, tá certo? Então, isso é importante. Esse é um certo ponto de vista nosso. Muito obrigado, Dorico Monteiro. Inclusive, coincidentemente, nós recebemos há pouco, através de uma das redes sociais do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, uma pergunta a respeito de como eram as reuniões do Fórum. Nós esclarecemos que as reuniões não estão sendo presenciais, são plenárias virtuais que são realizadas e que as próprias entidades também participam ativamente, um grupo de mais de 20 diferentes entidades que participam dos debates políticos, das definições, das iniciativas e até, inclusive, das próprias sugestões de tema para este programa de debates ao vivo no Fórum. Agora, nós gostaríamos de encaminhar a segunda pergunta para a professora Ana Cristina. Recentemente, a Prefeitura de Fortaleza sinalizou a retomada das aulas presenciais em quase 600 unidades de creches e escolas em Fortaleza, que seria a partir do dia 1º de outubro, ontem. Entretanto,
Os professores da rede pública municipal e o Sindiut fizeram inúmeras iniciativas e a prefeitura voltou atrás. Retomada agora, segundo o próprio prefeito Roberto Cláudio, somente em 2021. Professora Ana Cristina, como e por que essas mobilizações do Sindiut? Na sua visão, quais os pontos relevantes que podem ajudar outras entidades nesta luta pela saúde dos seus profissionais e também da população? Bom, então vamos lá. Eu acho muito importante o indicativo do Odorico quando ele coloca que tem que haver o debate. E acho muito preocupante qualquer política do governo Bolsonaro. Né? Tudo que o Bolsonaro disser, eu já vou partir da premissa que sou contra. Porque, com certeza, as palavras do Bolsonaro é na defesa de um projeto de Estado mínimo. Né? Então, ele querer regulamentar teletrabalho, daqui a pouco a educação à distância, isso me deixa muito desconfiada que não seja para reduzir o serviço público, atacar o serviço público, reduzir gastos, né? Enfim, então, nós estamos numa conjuntura muito difícil. Os servidores públicos são os únicos, né, no país todo e eu acho que no mundo, que estão defendendo vida. Né? Porque, infelizmente, né, os outros trabalhadores não conseguem defender a vida, porque a defesa da vida também pressupõe a defesa do emprego. E não trabalhando, mesmo com risco, perdem os seus empregos. O segundo ponto que a gente acha que é importante considerar é que nós fizemos várias mobilizações contra o retorno às aulas, né, porque entendemos que na escola pública, né, não é a conjuntura, só pode falar da escola pública quem conhece a escola pública, né, tem gente que não conhece, então a gente ficava imaginando os alunos chegando com febre, o porteiro medindo a temperatura da criança com 39 graus, ia para onde? Porque ele vai só para a escola, com 5 anos de idade. Ia ficar na rua ou ia entrar com a Covid, né? Os alunos da educação infantil de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, assintomáticos, né? Iriam estar contaminando os trabalhadores da escola, contaminando os trabalhadores que estão em casa, enfim. A gente tinha uma gama de reflexões que nos apavoravam com a possibilidade de retornar sem a segurança devida, deixando muito claro que a segurança diante de uma pandemia como a Covid é a segurança da vacina. E se esse governo tivesse respeitado a ciência, como a ciência deveria ter sido respeitada no mundo, poderíamos ter evitado, inclusive, né, a guerra dos micro-organismos contra a vida. Então, isso vem de uma irresponsabilidade social. Né? Um governo que dizia que era uma gripezinha e as pessoas acreditavam e se expõem, morreram milhares, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo. Então, quando a gente vai para a luta, a gente entende que essa luta também não podia ser uma luta de exposição. Eu não posso sacrificar a classe trabalhadora à morte para lutar pela vida. E nós fizemos algumas mobilizações simbólicas. Nós colocamos vários professores cards em tamanho de totem, né, em frente à prefeitura, defendendo que não houvesse o retorno. E também simulamos um cemitério de morte anunciada nas escolas, com crianças, com adolescentes e com professores sacrificados por um retorno às aulas numa hora que a gente não tinha segurança, que não há... Hoje, essa doença, não há consenso em canto nenhum, na área médica, na área pedagógica, inclusive, doutor Costa Neto, nem na jurídica. O Ministério Público defende o trabalho remoto, o teletrabalho, mas quer nos obrigar a ir para as escolas, né? Então, assim, vamos salvar a vida da justiça, mas não vamos salvar a vida da comunidade escolar. Então, nós fizemos grandes mobilizações, nós temos a sorte de ter um prefeito médico,
e aí eu preciso dizer disso, né? Um governador que levou muito a sério as políticas orientadas pela Organização Mundial de Saúde. Eu tenho que dizer, tenho que ser honesta em dizer que há diálogo na gestão do prefeito Roberto Cláudio, e ele nos atendeu, já anunciou que não haverá retorno às aulas esse ano, atendendo à reivindicação dos trabalhadores de educação, e também já anunciou a compra de tablets e pacote de dados para todos os alunos, para todos os trabalhadores em educação. Isso, doutor Dorico, ou doutor Costa Neto, não é pouca coisa. Porque na universidade foram 5.000 chips. Aqui no cadastro único de pobreza, né, porque o cadastro único é de pobreza, é o pessoal do Bolsa Escola. São 240.000 tablets, 240.000 pacotes de dados, porque tem 215.000 alunos da rede municipal, 5.000 não estão no cadastro único, todos os outros estão. E por que a gente está falando disso? Primeiro, eu quero dizer que nós somos contra a educação à distância. Nós somos contra a educação à distância, porque ela precariza, ela não assegura a interação e a construção do conhecimento, e ela servirá para demitir professor e unificar uma pedagogia ideológica que este governo Bolsonaro defende. Tirar a liberdade de cátedra de milhares e milhões de professores do país. Quero dizer também, né, que nós vamos trabalhar um ensino híbrido por muito tempo, quando houver a possibilidade do retorno. E o ensino híbrido quer dizer que eu vou precisar preparar os trabalhadores e os alunos ter condição de inclusão nesse ensino híbrido. E não há essa inclusão se não tiver o Estado garantindo a internet, garantindo tablet para alunos e professores. Minha categoria é de mulher, e aí eu estou de rosa, porque nós estamos no Outubro Rosa, e eu faço aqui um chamado para que os professores que estão numa sobrecarga de trabalho, com os filhos que estão em casa, com as obrigações domésticas, com as aulas domiciliares, né, não deixem de fazer a sua prevenção ao câncer de mama, né, porque minha categoria é fundamentalmente de mulheres. E às vezes falta tempo, né, porque o meu aluno, Costa Neto, ele agora só está entrando para conversar com os professores à noite, porque é quando o pai chega com o único celular que tem em casa e ele tem acesso. Então, tem criança que está angustiada, esperando o pai voltar do trabalho para poder saber o que aconteceu em casa. Então, essa é uma realidade exposta de abandono social. Os alunos, eles não estão estudando em casa porque nem casa eles têm. Eles moram em dormitórios com uma sobrepopulação, uma superpopulação nesses dormitórios, sem acesso à internet, sem acesso à mesa. E aí é nessa conjuntura que a gente precisa expor, né, que o Estado tem que ter responsabilidade social para essas famílias, que vai desde a alimentação delas, que estão em casa, não estão se alimentando na escola, como também de um espaço para morar, porque às vezes não dá para ficar debaixo da ponte, como ainda temos famílias que moram. Então, nessa conjuntura, nós precisamos organizar, porque esse governo é aproveitador. É exatamente nesse momento que nós estamos lutando pela vida, pelo trabalho domiciliar para salvar a vida, que ele vem com a reforma administrativa, querendo construir um senso comum que servidores públicos não querem trabalhar, como se nós não estivéssemos trabalhando. Então, é nessa conjuntura que ele vem impor à população mais uma mentira, que servidor público no Brasil é responsável pelo déficit fiscal, o desequilíbrio fiscal do país, quando ele precisa expor que o problema do Brasil é o problema de injustiça fiscal. Os ricos não pagam o que devem pagar. É imediato que se taxe as grandes fortunas, que se taxe os dividendos, que se taxe heranças, né? Para que resolva o problema da saúde pública, o fortalecimento do SUS
E o problema da educação pública, que precisa agora, além de tudo que já precisava antes, de uma superestrutura que garante, inclusive, a redução de alunos em sala de aula. Então, é isso que nós precisamos expor desse governo. Agora é o debate da narrativa. Eu ontem estive na audiência do Ministério Público e ele dizia, mas, professora, os alunos não têm onde ficar, os alunos precisam ir para a escola para merendar, os alunos precisam ir na escola porque as mães não têm com quem deixar. E aí, somos nós que vamos morrer para resolver uma lacuna de investimento social que este governo, acompanhado com o governo anterior golpista, não asseguraram. Então, meu querido, não dá. Nós temos que se unir, nós temos que resistir e ter muito cuidado com a arma do governo. Eu fico muito preocupado com essa regulamentação do trabalho em casa. Tenho muita preocupação com as plataformas de educação à distância que estão querendo ser vendidas. Então, é nessa conjuntura que a gente só pode terminar com fora Bolsonaro e unidade da classe trabalhadora. Eu agradeço as palavras da professora Ana Cristina, que inclusive recuperou um pouquinho o debate do último programa do Fórum, que foi exatamente a questão da reforma administrativa, que é um assunto importante, e a intenção do Fórum é essa, né? Certamente ninguém tem a ilusão de achar que os temas que estão sendo tratados hoje, neste nosso encontro aqui, sairá tudo esclarecido. Na verdade, novas questões acabam aparecendo, né? Me dá só um minutinho? Faça isso. Costa Neto, me presta aí um minutinho seu. Não, eu só queria reforçar esse argumento da Cristina. Eu, inclusive, dei uma entrevista, várias entrevistas na mídia local, chamando a atenção da questão da volta às aulas. Essa é uma grande preocupação da Fiocruz. A gente tem vários cientistas discutindo vários modelos matemáticos, inclusive, do que pode ocorrer. Então, sem dúvida nenhuma, essa questão aí, eu quero parabenizar o sindicato, quero, inclusive, aqui reconhecer a importância da sensibilidade do prefeito Alberto Cláudio com essa questão, também do governador Camilo Santana, porque, Vital, a grande questão é que há uma sensação das pessoas de como já ocorreu uma imunidade de rebanho, inclusive às custas da mortalidade de muitos da população, da periferia. Eu diria até assim, a Aldeota foi onde aconteceram as primeiras óbitos, ou seja, os bairros mais ricos de Fortaleza, mas foi à custa da mortalidade da população da periferia que ocorreu essa imunidade de rebanho. E a gente não pode achar que a primeira onda já acabou, a pandemia não acabou, porque o comportamento do governo federal negacionista, produzindo uma crise institucional, 3 ministros durante a pandemia, ficamos sem ministro até um dia desse, e praticamente o Ministério da Saúde tomado por generais que não entendem de saúde pública. Então, é temerário voltar às aulas agora. Então, é uma conquista importante dos professores, dos alunos e da sociedade, porque você mobiliza alunos, já dentro do transporte escolar começa a contaminação. Então, eu quero parabenizar essa conquista aí, eu queria ressaltar, Cristina, que é muito importante essa luta do sindicato, parabéns. E aproveitando exatamente as variantes que nós temos nessa questão do teletrabalho, né? Eu quero fazer a pergunta ao Costa Neto, porque, do ponto de vista da experiência que se vive no setor do judiciário, o teletrabalho é uma realidade que está avançando bastante. Os servidores têm vantagem de evitar deslocamentos, principalmente em grandes cidades, mas há também questões que precisam ser bem discutidas, como a própria estrutura de trabalho. Costa Neto, por gentileza, como que você avalia esta situação? Bom, aqui nós temos, em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar aqui em relação à professora Ana Cristina, no sentido de prestar, né, a minha solidariedade e condolências em relação à perda de uma ente tão, né, importante para todos nós.
apresentar aqui a professora Ana Cristina Cardoso. Em relação e sentimentos. Em relação a essa questão do retorno, de toda essa problemática da pandemia, que a gente sabe, como disse o doutor Dorico, a gente tem a consciência de que isso não passou, né? Nem aí no Ceará, nem aqui em Brasília. Às vezes a gente está vendo uma redução do pico e tudo, mas a preocupação ela é iminente e os reflexos, né, de um retorno, também prestar aqui, da professora Ana Cristina, também solidariedade aos professores do Ceará e do país inteiro que vem sofrendo medidas, às vezes, né, que vem determinando sem observar essas variantes e sem observar a necessidade de manutenção, né, da vida, de proteção, de prevenção e de fazer com que os professores e todos os profissionais eles possam estar seguros e protegidos. E, nesse momento, a única forma, né, segundo dados, né, da própria OMS, de todos os especialistas, a única forma ainda é o isolamento social. Em relação a esse retorno, e também em relação ao trabalho, ao teletrabalho na pandemia, a gente vê que há uma deficiência muito grande há uma deficiência muito grande na estrutura, né, que os colegas têm em casa, e termina isso impactando diretamente, prejudicando, e como disse o próprio Todorico, a Ana Cristina também, esses colegas eles terminam, em vez de ser home, né, passa a ser office, você trabalhar dobrado, e é o que a gente vem acontecendo, e inclusive os números aumentando substancialmente. E isso começa a se debater uma outra questão também, que é a automação dos procedimentos, né, que no Judiciário, no Ministério Público, isso se transformou em algo muito grande com a instituição do PJE, né, do Processo Judicial Eletrônico, e em que a gente vem tendo também, aliado a essa questão, né, do trabalho em casa, da pandemia, sem os materiais adequados, sem uma estrutura, né, ergonômica de mesas, né, de cadeiras próprias para você fazer o seu trabalho. Aliado a isso, o PJL tem trazido um problema muito sério dentro do Judiciário e do Ministério Público, que é o aumento das lesões, né, por esforço repetitivo, ALER, e também dos distúrbios, né, osteomusculares, né, relacionados, né, às relações de trabalho, né? Então, são questões que precisam cada vez mais ser analisadas. Além disso, todos os colegas, os professores, os servidores do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, e de um modo geral, que estão fazendo teletrabalho, eles têm custos excessivos e precisam se preparar para essa questão, e aí entra muitas questões em jogo que os órgãos eles não privilegiam e eles não aportam recursos para também levar para corrigir essas distorções, né? E aí nós temos a questão de computadores, a questão de mesas, né, cadeiras ergonômicas, né, e tudo que for necessário, além das despesas com energia elétrica, despesas com internet, uma série de outras questões relacionadas ao trabalho que você precisa, a partir daí, com o teletrabalho, ter em casa. E, fora isso, os tribunais, eu acredito também que todos os órgãos, os tribunais, o Ministério Público e os órgãos também, estão muito a desejar ainda na questão do atendimento a doenças mentais que vem ocorrendo em relação ao isolamento, em relação à pandemia, e um tratamento e das condições necessárias, né, para que esses colegas, em adoecendo, em tendo esses tipos de problemas, eles tenham o aparato e eles tenham o Estado, o órgão ao qual ele está prestando trabalho em casa, em teletrabalho e tudo, ele possa
dar todas as condições e dar toda a estrutura médica, de atendimento e de tratamento, né, para esses colegas e dar tranquilidade. É um problema seríssimo que nós estamos vivenciando, o doutor Dorico, com certeza, pode explorar muito mais esse assunto. Então, eu acredito que existem várias variantes. O teletrabalho ele é um sistema, né, inovador, que traz benefícios, mas ele também, no seu bojo, ele traz problemas seríssimos e que nós e os gestores da administração pública precisam estar atentos e precisam estudar bem essas questões para apresentar soluções. Obrigado, Costa Neto. Eu recebi aqui uma mensagem de um rapaz chamado Luiz Alberto, que ele fala: olha, eu entrei no programa, vi o debate, mas eu perdi grande parte do programa. Como é que eu faço para ver o programa? No Facebook, no YouTube do Fórum, quando termina o programa, você tem a íntegra do programa disponível. No programa anterior, até um funcionário público dizendo: estou querendo assistir, mas estou trabalhando. Não tem problema, não vai prejudicar o seu trabalho, porque o programa estará na íntegra disponível para que você possa assistir, comentar, curtir e, principalmente, compartilhar. Agora, nós teremos a oportunidade de mais um ponto de vista e, após o ponto de vista do vídeo que nós vamos apresentar, nós voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Neste ponto de vista, nós teremos a participação do Tony Távora, ele que é o presidente do Sinsempes, que é um dos sindicatos que participa no Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará. Sinsempes, Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Ceará. Ponto de vista com Tony Távora. A respeito do teletrabalho durante a pandemia, temos um aspecto positivo a ressaltar, que foi a manutenção de trabalhadores e trabalhadoras em casa, evitando contágio pelo novo coronavírus, preservando assim a saúde e a vida de muitos. Dentre os aspectos negativos, nós ressaltamos o incremento de despesas no orçamento familiar, ocasionado pela necessidade de aquisição de equipamentos de informática, assim como pelo aumento do consumo de energia elétrica. Em algumas situações, esse incremento de despesa foi compensado pela economia com gastos, sobretudo de transporte para o local de trabalho. Também ressaltamos a falta de compreensão por algumas chefias, que apresentaram demandas para os trabalhadores em momentos totalmente inoportunos, a exemplo de domingo em horário avançado, 10 horas da noite, por exemplo. Também ressaltamos, como aspecto negativo, a confusão entre o ambiente doméstico e o ambiente de trabalho, que poderá ocasionar doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Esperamos, o Sinsempes espera, que por ocasião da regulamentação definitiva do teletrabalho, possamos resolver muitos desses aspectos negativos e realçar os aspectos positivos que circundam o tema. O programa de debates ao vivo no Fórum hoje está discutindo o teletrabalho e o retorno em tempo de pandemia, desafios e perspectivas. A próxima pergunta para o professor e médico Odorico Monteiro. A Instrução Normativa 65 do Ministério da Economia, que regulamenta o programa de gestão, mais especificamente o teletrabalho, transfere, por meio do termo de ciência e responsabilidade, exclusivamente aos servidores, toda a responsabilidade e o ônus financeiro pela manutenção da infraestrutura necessária, inclusive quanto à segurança de dados.
Doutor Odorico, quais os riscos à saúde dos servidores, ergonomia mental, associados ao teletrabalho decorrentes desta omissão formal do Estado? Ô, Vital, primeiro eu quero parabenizar o Tony Távora aí também pela reflexão dele, pelo ponto de vista. Acho que ele coloca a questão de forma muito oportuna e tem tudo a ver com essa pergunta que você faz. Ou seja, uma coisa foi o momento que a gente estava vivendo na pandemia, onde ali, para que você, foi quase uma imposição dada pela crise sanitária, tá certo? Outra coisa é você querer impor isso de forma autoritária, né? E aí colocando isso dentro de um pacote liberal, como liberaloide, né? No sentido, como o Ciro gosta de dizer, os liberaloides aí, né? Aliás, é o Adnei que fala isso, né? Adnei que fala. Quer dizer, e você querer transferir responsabilidade. Primeiro, a ideia maluca de querer acabar o Estado brasileiro. Né? Um país injusto como o Brasil, desigual, quem pode produzir igualdade, quem pode reduzir as iniquidades é o Estado, é o papel do Estado. E foi assim na Europa, com o Estado de Bem-Estar Social construído no pós-guerra, foi assim com os países nórdicos, que a presença forte do Estado é que garante que esses países desenvolvidos eles possam estar, inclusive, na condição de desenvolvido, porque é papel do Estado também trabalhar os investimentos estratégicos para o próprio Estado. E não é reduzindo direitos sociais, não é reduzindo direitos dos trabalhadores que a gente acha que vai se desenvolver, ao contrário. Isso é uma visão ainda, isso é uma visão muito atrasada, né? Inclusive que não tem hoje, não tem ressonância. Então, eu diria que você não pode usar o que ocorreu na pandemia, numa situação de redução de danos, em várias situações, do trabalho remoto, para você querer impor o trabalho remoto e transferindo a responsabilidade das instituições do Estado para os trabalhadores. Então, somos contra esse tipo de tentativa, temos que denunciar, tá certo? Por isso que é importante o Fórum estar colocando isso. Essa questão da infraestrutura não é de responsabilidade, isso tem que ser negociado, isso tem que ser uma ação, e tem que estar dentro do espírito colaborativo, inclusive da equipe, novas estruturas de trabalho, de planejamento estratégico, inclusive metas de avaliação individual que as instituições têm que ter, de desempenho. Então, isso tudo tem que estar dentro de uma negociação coletiva, né? De negociação de rodas de construção de acordos coletivos, seja na área pública, seja na área privada. Então, isso é importante. E essa questão aí, eu coloco uma coisa importante sobre isso, que você coloca muito bem, então, na sua pergunta, a questão da segurança de dados, inclusive. Eu juntamente com o deputado Orlando Silva, o deputado Celso Pancera, nós apoiamos, quer dizer, o relator era o deputado Orlando Silva, de São Paulo, do PCdoB, o deputado Celso Pancera, do PT do Rio de Janeiro, e eu, do PSB do Ceará. Nós articulamos, e saiu um consenso à lei de privacidade de dados, que é uma lei importante que está colocada hoje no Brasil. Eu diria que a gente conseguiu um grande consenso nacional, ouvindo todo o segmento da sociedade, e isso é uma responsabilidade das instituições. Você não pode transferir isso para os trabalhadores. Então, a questão da segurança e privacidade dos dados, que muito desse trabalho remoto, ele vai estar expondo situações de sistema, segurança de sistema, estrutura de informação, vazamento de foto, vazamento de documentos, até porque isso tem que estar... o trabalhador vai ter que ter acesso a isso de forma remota. Então, as instituições têm que se preparar para isso, tem que incorporar a tecnologia para isso, né? De criptografia. Então, os sistemas têm que ter segurança de blockchain, que são tecnologias atualmente que envolvem a segurança de dados e informação. Você não pode transferir isso para o trabalhador. Por isso que você não pode aproveitar esse momento da pandemia, fazer um puxadinho, fazer aqui um puxadinho neoliberal, puxadinho liberal para cá, e com isso eu reduzo o Estado nisso, reduzo o Estado naquilo. Isso é irresponsabilidade. Nós não podemos compactar com isso. Isso tem que estar dentro de uma agenda estratégica de cada categoria, de cada carreira.
Isso aí, por exemplo, o trabalho remoto para o pessoal de TI, eu digo isso porque hoje eu sou pesquisador, viu, Ana Cristina, professor Zé Costa Neto, eu coordeno o Larissa, que é um laboratório de redes integradas inteligentes de saúde, e aí eu trabalho muito com os professores da área de tecnologia, de inteligência artificial. Ontem mesmo teve a banca de um aluno nosso do Instituto Federal, orientando o professor Mauro Oliveira, né? Então, a gente tem um time de desenvolvimento. A turma de TI adere facilmente a esse trabalho tecnológico, porque eles já trabalham o tempo todo com um computador. Agora, você não pode pegar um profissional da área mais burocrática ou um profissional da área, digamos, técnica administrativa e pôr a ele uma condição. Então, isso tem que ser um processo de negociação, tem que ser um negócio democrático, isso tem que envolver acordos coletivos, isso tem que estar dentro do espírito colaborativo das empresas e das instituições públicas e privadas, e isso tem que estar dentro de um projeto estratégico de cada segmento. Não pode ser uma coisa imposta, tem que ser negociada e tem que dar retaguarda aos servidores, inclusive do ponto de vista, quero reforçar, está sendo batido todo mundo, do ponto de vista da saúde mental. Da saúde mental. Tem que ter, talvez, segmentos especiais para dar suporte a esses trabalhadores, porque ele passa a ter uma nova realidade. Já falei mais do que da Vital. Ô, Dorico, para você concluir mais um minuto, para você aproveitar e mandar a sua mensagem de despedida pela participação aqui no programa para todos os funcionários públicos, federais, estaduais, municipais e outros trabalhadores que em Fortaleza, no Ceará e no Brasil estejam assistindo. Um minuto para a sua despedida, por favor. Vital, primeiro eu quero parabenizar o Fórum. Eu quero aqui mobilizar esse coletivo de sindicatos. Nós aproveitamos a pandemia para nos organizar também em vários coletivos, criamos um grande coletivo dos médicos, de centro-esquerda, progressista, para denunciar, inclusive, digamos, essas práticas negacionistas da pandemia e da ciência. Criamos um Fórum Cearense em Defesa do SUS. Esse fórum a gente está fazendo muitas atividades. Aproveitei, inclusive, para reunir a turma do movimento estudantil, os médicos da minha época que se formaram. Criamos, inclusive, um coletivo CA 12 de Maio para Sempre, ou seja, aquela militância estudantil do CA para tentar reaviver isso nas pessoas. E esse momento de crise política, institucional, de crise econômica e de crise na democracia, porque nós temos uma ameaça com o governo que está aí colocado, uma ameaça à democracia e ao Estado de Direito, nós temos que nos organizar. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Eu diria que a palavra que fica aqui hoje é organização, mobilização, defesa da democracia, defesa das instituições, defesa da vida, que foi uma palavra também colocada aqui, e saudar a todos e parabenizar pela iniciativa e um abraço bem carinhoso aqui para todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. Gente, um abraço, felicidade. Você está se despedindo, mas não vai embora não, senão você desorganiza o nosso cenário digital. Vou ficar aqui até para ouvir os meus parceiros aqui. Ótimo. Estou aprendendo muito com eles aqui. Ótimo, beleza. Uma aula com eles aqui, eu tenho que ficar aqui também, tranquilo. Maior prazer. Ótimo. E a gente aproveita para agradecer a todo mundo que está fazendo inúmeros comentários nas redes sociais do Fórum, seja no Facebook, seja no YouTube, no Twitter, enfim, compartilhando, né? Agora, a próxima pergunta nós vamos fazer aqui para o Costa Neto, e a pergunta é a seguinte: após a adoção massiva do trabalho remoto por órgãos públicos, como medida preventiva em função da Covid-19, e agora com a retomada gradual, em alguns casos uma retomada brutal, mais ainda pela permanência da pandemia, como que fica a situação da saúde dos servidores e dos cidadãos neste contexto, Costa Neto? Bom, obrigado, Vital. Obrigado, Dorico, também pelas palavras, e a Cristina. Em relação a essa questão dos servidores, né, e com o teletrabalho, com a pandemia, e isso a gente foi importante para a gente
conseguir terminou sendo algo que exigiu se vivenciar uma situação totalmente inusitada, totalmente diferente e que passou a demonstrar os perigos também e os prejuízos, né, na saúde e que levam ao adoecimento dos servidores, dos trabalhadores, de modo geral, caso não se dose corretamente essa questão do teletrabalho praticamente de forma intensa, como se está vivendo, né? Eu tenho alguns dados aqui em relação ao judiciário, né? Que nós tivemos uma pesquisa feita pelo CNJ sobre a saúde mental, né, de servidores e de magistrados. Essa pesquisa foi realizada de 1º a 15 de julho, ela foi divulgada no dia 24 de agosto, né, no CNJ, onde 46.788 colegas, magistrados e servidores responderam, né, a essa pesquisa. E, para você ter uma ideia, 47,8% declararam se sentir mais cansados, 42,3% tiveram piora significativa no humor, 48% alteração na rotina de sono, 50% desenvolveram um sentimento de medo, né? Então, ela faz também um levantamento de 2019, o CNJ, que revelou que os transtornos mentais e comportamentais, elas constituem a quarta maior causa de ausência ao trabalho registrados no judiciário, né? Então, em 2018 também representou 18.716 ocorrências, correspondendo a 10,1% do absenteísmo causado por doenças, né? E a ansiedade e depressão, ela se coloca em primeiro lugar. Então, a gente tem que cuidar da saúde mental, a gente tem que exigir, né, do poder público, dos nossos órgãos, que atentem para isso e que procurem dar todas as condições psicológicas, psiquiátricas, de atendimento. E um dos problemas principais que se desenvolve também hoje dentro do Judiciário e do Ministério Público são as metas inalcançáveis, que a cada dia elas se superam e exige cada vez mais do servidor, além do teletrabalho, que ele já exige um percentual a mais de trabalho, e isso gera uma produtividade maior, mas isso traz transtornos e que pode, né, os efeitos, né, de um problema de ansiedade, de depressão, pode levar, inclusive, ao suicídio, e que a gente precisa. Então, o Sindjus e a FENAJUF temos trabalhado, né, constantemente no Distrito Federal, onde os tribunais superiores estão instalados, onde a Procuradoria-Geral da República está instalada, no sentido de que, apontando, né, esses problemas, e fazemos parte também do Fórum Nacional de Prevenção e Combate, né, ao assédio moral também, né, atuando em várias frentes, no sentido de também responsabilizar o poder público e exigir que mínimas condições de trabalho sejam dadas e fazer com que esses servidores eles possam, né, ter condições de trabalho, mas sem essa carga excessiva e essa forma, né, que, inclusive, quando eu falei em relação às doenças, né, da automação dos procedimentos, uma outra também é a fadiga visual, né, problemas dermatológicos, e que a gente precisa atuando nisso. Uma outra pesquisa também foi realizada no ano passado pela FENAJUF e pela FENAJUF, né, sobre saúde do servidor, que também indicou exatamente isso, as principais queixas: jornada excessiva, operacionalização dessa questão do processo judicial eletrônico, né, problemas de ambiente de trabalho, modelo de gestão e muitas insatisfações, entre elas o cansaço, né, a questão da valorização, do reconhecimento. E eu vou ter um minuto também para finalizar. Já está para você. Já está para você o seu minuto. Para finalizar, conclamar todos os colegas aqui, doutor Dorico, a professora Ana Cristina, você, Vital, e todos os colegas do Ceará, das entidades que fazem, né, essa estrutura que hoje
nós estamos acompanhando, né, e tudo, né, do Fórum Permanente de Defesa do Serviço Público do Ceará, que todos os fóruns nacionais, estaduais, eles procurem se fortalecer, porque o nosso grande desafio é derrotar, é trabalhar e lutar contra a reforma administrativa, como disse o doutor Dorico, é resistir, é nos organizar, é fazer grandes mobilizações, mas é preciso que estejamos trabalhando conjuntamente, né, em todos os setores da sociedade civil, trabalhadores, servidores, e demonstrando que nós não aceitamos o desmonte do serviço público, porque o desmonte do serviço público é um crime, né, contra toda a estrutura que foi montada a partir da Constituição de 88, e o desmonte do serviço público é uma grave ameaça à população brasileira e a todos os serviços que nós constantemente temos tentado aprimorar e tornar de melhor qualidade. Então, nesse momento, eu agradeço a participação, um grande abraço a você, Vital, ao doutor Dorico, à professora Ana Cristina, e dizer que foi uma experiência maravilhosa, e aos colegas do fórum, um grande abraço e que nos encontremos em breve. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a gentileza da sua participação e prioridade do tempo. Nós lembramos a todos que o fórum ele tem um site. Você pode acessar www.forumdefesaserviçopublicoceará.org e lá, inclusive, você pode nos mandar um e-mail com perguntas, com sugestões. Por falar nisso, nós tivemos, no início do nosso programa, o Arte no Fórum, aquele tempo de 15 minutos que o Fórum reserva exatamente para dar visibilidade às diferentes artes do Ceará e do Brasil, que especialmente nessa época de pandemia, o pessoal ficou sem o espaço para poder presencialmente apresentar a sua arte. E neste nosso programa, para nossa satisfação, nós tivemos um dos maiores cordelistas do Brasil, que é o secretário de Cultura do Rio Grande do Norte, Crispiniano Neto, autor de 12 livros, que acabou na sua ocupadíssima agenda encontrando tempo e fazendo uma gravação especial para o Arte no Fórum. Nosso agradecimento, e quem não assistiu vai poder assistir, porque o programa vai estar na íntegra disponível. Agora, nós teremos a participação final da professora Ana Cristina, e eu serei porta-voz de uma mensagem da coordenação do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, de pesar e da nossa solidariedade a Ana Cristina e a sua família pela perda que nós tivemos recentemente do general Aston Guilherme da Silva, né? Inclusive, uma pessoa que eu, particularmente, pela relação até de conhecimento com a professora Ana Cristina, pude escutar histórias e perceber que nós temos heróis, e muitas vezes heróis que não são conhecidos, né? O oficial militar do Exército Brasileiro, que em 1964 foi caçado exatamente pela postura democrática, de defesa da democracia, pelos valores que ele tinha e que era contra a ditadura militar, pela visão nacionalista de defesa da Amazônia, dos recursos públicos e da própria visão de justiça social, que, inclusive, com o tempo, né, foi se desenvolvendo e foi crescendo uma profunda sensibilidade social. Então, eu gostaria de pedir para a professora Ana Cristina que, reconhecendo e sabendo da dor dessa perda, que pudesse nos deixar um pouquinho da sua vivência, da sua mensagem com uma pessoa tão especial que foi o seu pai, Aston Guilherme da Silva. É para eu chorar e tal? Não, né? Então, vamos tentar aqui fazer. Ontem... Embora chorar faz parte, viu, Ana? Todos nós... Né? Mas o meu pai, ele era muito amor, era muito sorriso, e eu acho que aonde ele estiver, ele já nos perdoou pelo choro, que foi muito,
mas vem nos dando força para a gente continuar sorrindo, para a gente continuar amando, porque o socialismo é amor, né? É você pensar nos outros, em justiça social, em amar todas as pessoas e defender as condições, a democracia, os direitos e as liberdades para todos. Meu pai é militar, foi militar porque era filho de uma família de 11 filhos, era estudioso, mas era pobre. Na época dele, 92 anos, para fazer medicina não tinha no Ceará, e para fazer engenharia também não tinha no Ceará. E foi assim que meu avô apresentou as opções. Meu filho, você não pode ser médico porque tem que ir para a Bahia e eu não tenho dinheiro. Você não pode ser advogado porque tem que ir para Recife e eu não tenho dinheiro. Então, o único jeito é você ir para a AMAN, porque lá na AMAN você já ganha salário estudando. E aí ele foi para a escola preparatória, para a AMAN, se formou na Academia Militar das Agulhas Negras e foi ser o oficial do Exército mais diferente que possa ter tido o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro está confuso, meu pai dizia, porque o Exército é para defender o povo, não pode se aliar em nenhum projeto que seja contra o povo, né? Então, morreu um democrata que aos 80 anos se filiou ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro quando ele chegou para mim, ligou para mim e disse: minha filha, traga a ficha de filiação do PT. Papai, você vai se filiar? Vou, porque com 80 anos, se eu for preso, vai na 10ª Região Militar. Então, agora, eu já tenho a liberdade de escolha do meu partido e eu quero me filiar ao Partido dos Trabalhadores, porque eu entendo que não possa haver exército que não seja um exército de trabalhadores em defesa do direito de uma sociedade justa e igualitária para todos. Me despedi do meu pai falando de amor, em tempos de ódio, em tempos de intolerância, em tempos de egoísmo, em tempos de uma confusão ideológica, inclusive entre os cristãos. Né? É inadmissível. Tudo de ruim que possa existir no ser humano, o bolsonarismo aflorou. Né? As pessoas se declaram homofóbicas, racistas, intolerantes, né? Discriminam ideologicamente, enfim. E eu estou aqui, né, hoje nesse programa, 2 dias depois do falecimento, onde eu saí do cemitério, deixei meu pai lá, porque hoje existe uma força maior dentro de mim que é defender a democracia, o direito e as liberdades. Tenho muito orgulho de ser filha dele, de um nacionalista, que esses que estão aliados ao governo Bolsonaro não são, porque não pode ser nacionalistas destruindo a Amazônia, destruindo as nossas riquezas, né? De um lado de um cristão que ia todos os dias à missa, né? E que gostava muito de cantar, e a gente cantava muito, se comunicava muito cantando, e que dizia que quando morresse não queria choro nem vela, queria uma fita amarela com o nome dela, que era o nome, e aí ele dizia o nome da mamãe. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser sindicalista, tenho orgulho de ser de esquerda, tenho orgulho de estar do lado certo da história, de pensar no outro, porque nós é que pensamos no outro, nós que defendemos o outro, de ser educadora como ele. Meu pai construiu um colégio General Osório, uma escola privada, e aí pode se tornar uma contradição de eu defender a escola pública, tendo filho de um dono de uma escola privada, mas o meu pai fez uma escola privada porque não tinha escola que aceitasse um irmão especial que eu tenho. E aí, para que o meu irmão tivesse acesso aos estudos, ele construiu uma escola e a cada ano que o meu irmão passava um ano, era mais uma turma que era criada. E assim foi criado o Colégio General Osório, né, que hoje não existe mais, mas que foi a inclusão de meu irmão, que hoje é formado, tem 2 faculdades, já tem uma família constituída, que talvez não teria se não tivesse a educação. Eu queria agradecer a todos, né? Tem muita gente aqui dizendo
ainda me solidarizando com a minha dor, porque nós tínhamos um vínculo muito grande, um xodó muito grande, e vamos continuar tendo. Amor é energia, não vai embora, fica. Quero aqui agradecer aos companheiros Costa Neto e Odorico, né, pela importante, a gente, professor está sempre aprendendo, a aprendizagem para o professor é a condição de trabalho. E é muito importante estar com vocês, compartilhando os conhecimentos de vocês, agregando aos nossos conhecimentos. Queria dizer, Vital, que você está de parabéns. Eu sou suspeita, porque a TED Digital também faz parte da nossa assessoria de comunicação, mas queria dar mais uma vez os parabéns. É exatamente porque ela é boa que está com a gente. E queria agradecer aos meus companheiros do Fórum Estadual, né? Dizer que nós precisamos resistir, nós precisamos unificar, nós precisamos disputar narrativas, né? Eu acho que é hora de formação da classe trabalhadora, para que essa classe trabalhadora se multiplique e possa desfazer as mentiras, né, que são tidas como verdade por um governo vendido aos interesses do capital financeiro, né? E aqui eu não conheço ninguém que está nessa pequena quantidade de famílias que estão com Guedes defendendo o sistema financeiro. Então, todos nós temos que lutar contra isso, porque se você é empresário, você não sobrevive, como o Odorico coloca, né? É um absurdo o projeto de Estado que tem, então vai ser a falência do Estado, né? O desemprego, o fim do serviço público, vai falir o Estado e não vai ficar de fora aqueles que acham que são empresários, né? E que ficarão de fora desse banquete da piscina cheia de ratos e que não é democrático. Então, muito obrigada, parabéns pelo programa, estamos juntos, Sindilto somos nós, nossa força, nossa voz. Um abraço a todos e muito obrigada pela solidariedade e pelo programa. Muito obrigado pela sua participação, professora Ana Cristina. Nós vamos encerrar o programa esclarecendo que a frequência do programa é quinzenal e sempre trazendo temas relacionados com o serviço público, que em benefício da população, motivo maior do trabalho de todo e qualquer profissional com orgulho de ser servidor público. E o nosso próximo programa, daqui a 15 dias, terá um tema extremamente importante. Será um programa com os candidatos a prefeitos da cidade de Fortaleza, onde nós queremos saber desses candidatos a prefeito, de todos eles, de quem puder participar, tiver interesse em dialogar, qual é a visão que eles têm do próprio serviço público para a cidade de Fortaleza e da valorização dos servidores públicos municipais, condição fundamental para que nós possamos reduzir as desigualdades, melhorar a vida na nossa capital. Então, já fica aí o convite para todo mundo agendar o próximo programa e também o nosso agradecimento a todas as entidades que compõem a rede de transmissão do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público. Sindsétima, Sintrajuf, CRES Ceará, Sindicato Adufse, Sindreceita Ceará, SASEC, Sindiodonto, Sinsempes, Simpresse, Sindprf, FUASPEC, Singe Ceará, Sindifisco e também hoje o Sindiut, que foi uma das entidades parceiras retransmitindo o programa de debates ao vivo no Fórum, com a retransmissão nacional do Sinal Nacional, SindMPU Nacional, Pública Central do Servidor e FENAJUF, e o nosso agradecimento também ao Odorico Monteiro, que retransmitiu o nosso programa. Nós vamos finalizar o nosso programa com o último quadro, chamado Mensagem Especial. E a mensagem especial hoje vem da Edivânia Ângela de Souza Lourenço. Ela que é graduada em Serviço Social, doutora em Serviço Social pela Universidade Unesp
e tem pós-doutorado na Universidade de Havana em Saúde Coletiva da Universidade de São Paulo. Muito obrigado ao Odorico Monteiro, obrigado ao Costa Neto e obrigado à Ana Cristina pela participação, conhecimentos que vocês puderam ampliar para todos nós. E até o próximo Ao Vivo no Fórum. Quando a gente fala em teletrabalho, né, a gente tem aí pelo menos um paradoxo, né, que é como que eu posso dizer, que é a facilidade de você trabalhar em casa e não ter que tomar os transportes aí coletivos, né, em geral onerosos, superlotados, mal organizados, ou sair de casa com seu próprio carro, que o trânsito também, né, super tumultuado e desorganizado, etc. Então você tem aí de imediato um suposto ganho desse tempo, né? É um paradoxo, por quê? Porque ao mesmo tempo que você supõe então esse ganho de você trabalhar em casa, não ter que sair e fazer tempo, gastar um tempo então com o transporte, você tem também uma acentuação do trabalho, né, desenvolvido em casa. Primeiro porque você tem que ter um espaço adequado na sua casa, você tem que ter uma boa conexão com a internet, um bom computador, né? Você tem que ter conhecimento de como que funciona o sistema. Por exemplo, acompanhando assistentes sociais da Previdência Social, que estão em teletrabalho, elas trazem grandes dificuldades que os servidores e servidoras estão experimentando no teletrabalho, que é o quê? Aquela falta de possibilidade de conversar, de discutir sobre determinado benefício que está sendo solicitado, porque as mudanças são diárias na Previdência Social. E aí em casa você não tem com quem trocar, com quem, né? E o trabalho tem sido organizado por produtividade, ou seja, cada benefício que você conclui o pedido tem uma pontuação, né? E se você tem dúvidas, você acaba não fechando aquele pedido, né? Então você acaba trabalhando muito mais. Então é um paradoxo, porque nesse primeiro momento você tem uma ideia do teletrabalho como, eu vou poder organizar meu horário, vou ter mais autonomia, né? O Gaulejar, que é um autor que discute a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora, nessa questão das metas, do engajamento, né, na empresa, ele já vinha apontando sobre esse duelo, né, que é essa falsa autonomia do trabalhador e da trabalhadora. Chegar em primeiro lugar, para quê? Chegar em primeiro lugar à frente de quem? Das metas, né? Então, o trabalho em casa, ele tem muito disso, né? A individualidade, as dificuldades para resolver os problemas que aparecem, né? São as pessoas ali sozinhas naquele espaço que tem que dar a resposta. Você não tem mais o cheiro, o contato, as relações afetivas, isso se perde. E se perde também a solidariedade, o trabalho classista mesmo, né? O que o trabalho permite, essa organização, esse engajamento para buscar melhores condições de vida. Nesse primeiro momento, é responsabilidade do trabalhador e da trabalhadora ter um espaço na sua própria casa, tem que ter esse espaço, é responsabilidade sua. Se você não tem, você que não conseguiu se organizar, né? Ter seu próprio equipamento, a sua própria internet, e logo mais, provavelmente, nós não teremos mais concursos públicos, né? E nós não teremos também, para quem continuar aí até ao longo da sua aposentadoria, né, ganhos da categoria de profissionais desse ou daquele serviço público. Ademais, pegando como exemplo a Previdência Social, que se avizinha ao próprio fim das agências de Previdência Social. Neste momento, junto com o teletrabalho, também vem sendo implementada a busca por benefícios, o acesso através da internet, né, do meu INSS. Muitas pessoas não têm condições culturais, informacionais, de interpretação e acabam indo até as agências para conseguir fazer esse acesso, né, com o que se avizinha aí, provavelmente já anunciado em determinado momento pelo
secretário da Previdência Social, que deve reduzir 50% das agências da Previdência. Então, são maiores dificuldades para quem busca o serviço, né, um serviço público, né, que é um direito básico, que garante níveis de civilidade, que não dá tempo da gente falar aqui, e também ataca primordialmente a substância classista de trabalhadores e trabalhadoras. Então, o teletrabalho é, por si só, um trabalho muito individualizado. Ao vivo no Fórum, uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará.